Início com o som de um relógio de torre antigo e um vento sinistro. Você já parou para pensar que o tempo não para ninguém? Bom, em Santana das Dores, uma cidadezinha esquecida no interior de Minas Gerais, o tempo tinha dono e ele parava. Todo santo dia, exatamente à meia-noite. No coração da cidade se erguia um imponente relógio de torre, um presente trazido da Europa pelo barão Alvarenga, o antigo dono de todas as terras e de quase todas as almas. Acontece que desde a sua morte misteriosa, há 30 anos, o relógio que regia a vida de todo mundo, a hora da missa do mercado da vida e da morte, simplesmente travava quando os ponteiros se encontravam no topo. E uma lenda macabra nasceu junto com esse silêncio. Diziam que a torre era amaldiçoada, que relojoeiro nenhum conseguia dar jeito. Pior, quem se atrevia a tentar consertar o mecanismo morria antes da próxima badalada. O tempo, em Santana das Dores, cobrava um preço alto por sua liberdade. Foi nesse cenário que chegou Miguel, um jovem relojoeiro da capital, cheio de certezas e cético por natureza. Para ele, aquilo era só superstição, conversa de gente do interior. Relógio é engrenagem, não alma, ele dizia com um sorriso confiante. O que para é o metal, não o medo. Enquanto ele prometia devolver à cidade o som perdido do tempo, os moradores o olhavam com uma mistura de esperança e pena. Dona Quitéria, a velha sacristã que já tinha visto de tudo naquela cidade, puxou-o pelo braço e sussurrou com a voz trêmula: "Cuidado, moço. À meia-noite, o relógio não bate para contar as horas, mas para lembrar quem ficou preso nele." Miguel, claro, ignorou o aviso. Para ele, a lógica das máquinas era superior a qualquer lenda. Ele não sabia, mas estava prestes a descobrir que algumas engrenagens são movidas por algo muito mais antigo e sombrio do que a simples mecânica. Ao entardecer, ele subiu a escada de ferro em espiral que levava ao topo da torre. O ar ficava mais frio e pesado a cada degrau. A escada rangia sob seus pés, coberta de poeira, teias de aranha e fuligem de décadas de abandono. Lá em cima, o maquinário do relógio parecia um coração de metal, enferrujado e doente. Pulsava, mas de forma irregular, ofegante. Quando Miguel se aproximou, viu algo que gelou sua espinha. As engrenagens gigantes estavam cobertas de marcas escuras, avermelhadas, como se ferrugem tivesse se misturado a sangue seco há muito tempo. Mesmo assim, ele afastou o medo e começou o trabalho. Limpou as peças, aplicou óleo novo e, com esforço, girou o eixo principal com sua chave. Por um instante, o grande ponteiro se moveu. O relógio pareceu respirar. E foi então que um gemido baixo e arrastado ecoou pelas paredes de pedra da torre. Um som que não vinha do metal, mas de algo vivo. Assustado, Miguel se virou, procurando a origem do som. Não havia ninguém. A torre estava vazia. Ou era o que ele pensava. Quando se virou de volta para o relógio, seu próprio reflexo no latão polido mostrou algo a mais. Atrás dele, parada na penumbra, estava a silhueta de um homem. Alto, imponente, vestindo roupas antigas e elegantes. No seu pescoço brilhava um colar de corrente dourada. Antes que Miguel pudesse gritar, uma voz cavernosa e fria preencheu o espaço. "Não mexa no tempo que me pertence." O susto foi tão grande que Miguel tropeçou e caiu para trás. Quando abriu os olhos, a figura tinha desaparecido. O ar ficou denso, quase impossível de respirar. E o tic-tac do relógio, que antes estava lento, começou a acelerar por conta própria, descontrolado como um coração em pânico. Abalado, Miguel desceu a torre às pressas. O que era apenas um defeito mecânico agora parecia ter uma alma, uma presença. Na pousada onde estava hospedado, ele passou a noite em claro, pesquisando em velhos jornais e livros sobre a história da cidade. E então, ele encontrou a peça que faltava no quebra-cabeça, a história do barão Alvarenga. O barão mandou construir o relógio como um monumento ao seu amor por sua esposa, Helena.
A tragédia foi que na mesma noite em que a torre foi inaugurada, Helena morreu durante o parto. O barão, cego pela dor e pelo desespero, teria feito um pacto sombrio naquela noite. Um pacto para ter apenas 1 hora a mais com ela, para tentar reverter o destino. Desde então, o relógio se recusava a passar da meia-noite. A lenda dizia que cada badalada era o eco da tentativa frustrada do barão de reviver o tempo perdido, e que sua alma ficara presa ali, como o guardião eterno daquela hora que nunca terminava. O relógio não estava quebrado, estava assombrado. Na noite seguinte, Miguel sentiu que não podia mais voltar atrás. Ele precisava resolver aquilo. Não mais por orgulho, mas para libertar a cidade e talvez a si mesmo daquela sombra. Ele subiu novamente à torre, mas desta vez preparado para o sobrenatural. Levava suas ferramentas, uma lamparina a óleo e no bolso um pequeno crucifixo que Dona Quitéria lhe dera. Ele esperou. O tempo se arrastou lentamente. O vento que assobiava do lado de fora parou de repente quando o relógio marcou 23h59. Um silêncio profundo e antinatural caiu sobre Santana das Dores. A cidade inteira parecia ter prendido a respiração. E quando o ponteiro dos minutos fez seu último movimento para alcançar o 12, a chama da lamparina de Miguel se apagou sozinha, mergulhando a torre numa escuridão quase completa. O relógio parou. E do escuro, um sussurro gelado e cansado veio de perto do seu ouvido. O tempo morreu comigo. Naquele instante, as paredes da torre começaram a tremer violentamente. O chão de madeira sob os pés de Miguel rachou, e as engrenagens do relógio, antes paradas, começaram a girar loucamente em sentido contrário, cuspindo peças de metal, vidro e faíscas. A máquina parecia estar se desfazendo, gritando em agonia. Do centro do maquinário, uma sombra escura começou a se formar, densa como fumaça, ganhando a forma de um homem. Vestido de preto, com a postura arrogante e os olhos vazios, ali estava ele, o fantasma do barão Alvarenga. A aparição se virou para Miguel e sua voz era o próprio som do metal rangendo. Há um preço para mexer no tempo, rapaz, disse o barão. O que você deseja em troca? 1 minuto a mais de vida? Ou de morte? Com o coração na boca, mas com uma coragem nascida do desespero, Miguel gritou de volta. Eu não quero nada! Quero apenas fazer o relógio andar! O fantasma do barão abriu um sorriso cruel, um rasgo na escuridão. Então, se é o que deseja, serás o novo guardião da hora parada. A sombra se lançou sobre Miguel. Ele sentiu uma dor aguda no peito, como se 1000 agulhas de gelo o perfurassem. E então, um som que a cidade não ouvia há 30 anos ecoou pela noite. A primeira badalada da meia-noite, depois a segunda, a terceira. Mas ninguém em Santana das Dores acordou. Era um som que só os mortos e os condenados podiam ouvir. Na quarta badalada, a torre inteira explodiu numa luz branca e ofuscante. E depois, silêncio. Na manhã seguinte, um sol tímido nasceu sobre Santana das Dores. Os moradores, ao saírem de casa, olharam para a praça e não acreditaram. A torre do relógio estava intacta, como se nada tivesse acontecido. E o mais impressionante, o relógio estava funcionando perfeitamente. Pela primeira vez em décadas, suas badaladas marcavam as horas da manhã, trazendo de volta a vida e a rotina à cidade. Houve festa, comemoração. A maldição havia acabado, mas algo estava estranho. As pessoas mais atentas perceberam que o ponteiro dos minutos, ao chegar no 12, parava por exatos 60 segundos antes de avançar para o 1. O tempo ainda hesitava. E no alto da torre, atrás dos vidros empoeirados do mostrador, alguns juravam ver uma silhueta. Um homem sempre no mesmo lugar, mexendo nas engrenagens, imóvel, com uma pequena lamparina acesa ao seu lado. Dona Quitéria, olhando para o alto, fez o sinal da cruz e murmurou para si mesma.
O barão finalmente encontrou quem tomasse o lugar dele. Desde aquele dia, o relógio de Santana das Dores nunca mais parou completamente. Mas toda noite, à meia-noite, ele ainda congela por um único minuto. Um minuto de silêncio em homenagem ao seu novo guardião. E quem escuta com muita atenção, jura ouvir um sussurro metálico vindo da torre. Uma voz jovem e cansada dizendo: o tempo nunca para, ele só muda de dono. Afinal, quem tenta consertar o tempo, acaba prisioneiro dele. Se você gostou dessa história de horror folclórico, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma lenda. Comente aqui embaixo. Você teria a coragem de enfrentar o barão? Obrigado por assistir e até a próxima.